tentar gravar logo. Então, queridos, boa noite, queridos e queridas. Quem mais chegar por aí, quem vai ver esse vídeo depois. Então, a gente vai se encontrar. Hoje, a gente vai concluir o capítulo que nós estamos, que é as, as instruções explícitas, né? O capítulo As Instruções Explícitas. A gente vai concluir hoje. Assim, eu estou programada aqui. Vamos ver se vai fluir direitinho. E aí, então, minha proposta hoje é a gente começar falando, vai fazer as nossas preces. A gente vai fazer só mais as eu vou encurtar a meditação, vou só terminar com a Guru Yoga e a gente ficar um pouquinho ali, né? E aí a gente já segue, porque eu queria abrir um pouquinho a nossa mente em relação aos elementos, como eu disse no começo aqui, porque o tema hoje do tópico que a gente vai concluir o capítulo são dois tópicos curtos. Nyam, surgindo de diferentes constituições psicofísicas, e realizando a prática. Então são os dois tópicos finais desse capítulo que a gente vai concluir hoje. E aí, para a gente. Ele já fez referência lá atrás, quando ele dá o teste das 3 semanas, para ver se você tem condição de, né, já de atravessar para a Rigpa diretamente. Aí ele diz, aqueles que têm, ele se refere, aqueles que têm elemento, a mente muito grosseira, com elemento ar, muito agitado, vão ter que relaxar. Então não vão conseguir realmente fazer essa prática das 3 semanas, vão ter que realmente relaxar, e aí ele vai e apresenta para nós o caminho de tomar a mente como caminho, né? Estabelecer a mente em seu estado natural, aí vem os 4 tipos de atenção plena que ele vai explicar, que ainda vai explicar agora com calma, a partir do próximo 2 capítulos, os últimos 2 capítulos. Ele já deu assim a visão geral da prática, mas aí agora depois ele vai especificar um pouquinho. E aí então ele diz isso, né? Falou dos elementos ali, vai falar agora nesse tópico, dos Nyams surgindo de diferentes elementos psicofísicos, e no próximo tópico também, da última realizando a prática, também ele vai se referir aos elementos, as pessoas que têm determinadas características. Então aí a gente vai dar uma olhadinha nisso, um pouquinho no começo. Aí eu peguei um pouquinho do capítulo do Tenzin Wangyal Rinpoche, do livro A Cura através da Forma, da Energia e da Luz, só para a gente se ligar e depois buscar um pouco de informação sobre isso, se a gente quiser aprofundar e ver abrir essa perspectiva, se relacionar com os diversos níveis dos elementos, né? Que é isso que a prática, principalmente do budismo, está fazendo. A grande perfeição já se relaciona com os aspectos mais sutis, mas a gente está incorporado. Então é bom que a gente comece a ver que tem práticas que se ligam, faz a gente se ligar com o aspecto sutil, que está ligado com as energias, e o aspecto grosseiro, que está ligado com o ambiente, com os elementos, com tudo, né? Então isso tudo integra as diversas práticas, assim. A gente começa a ter uma visão mais ampla, assim. Mas aí isso aí depende de cada um de nós, do nosso momento, da gente querer aprofundar, e aí cada um tem o seu processo. Cada um tem o seu processo, né? E a gente vai se escutando. Mas aí a gente pelo menos abre um pouquinho, juntos aqui, olhando um pouquinho esse coisa dos elementos, um tenzinho bem rápido, 2 páginas só o comecinho. E a gente vai ver um textinho do Lama que ele faz um resuminho assim das características das pessoas que têm personalidade A, né, mais ligadas ao elemento ar, elemento terra, elemento fogo, as características positivas e negativas. Então, a gente só para dar uma olhadinha, assim, que ele também compartilhou com a gente quando ele deu isso nos retiros, né? Tá bem? Mas aí a gente começa primeiro com as nossas preces, chegando, né, cultivando a nossa motivação, trazendo a nossa mente para o nosso encontro. Então, eu vou convidar vocês, eu vou fechar aqui os microfones, e quem tiver chegado, boa noite. A gente já conversa mais. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só achar ele aqui, que ele já sumiu aqui. Então, queridos, encontrem uma posição confortável. Acomoda o corpo grosseiro e também acomoda as energias sutis com uma respiração profunda e liberando as tensões das energias. Deixa a consciência iluminar o campo somático do corpo, o lugar onde você está sentado. E aqui agora, presentes a esse momento, aspirando
receber as bênçãos desse encontro, onde a gente vai encontrar com o Dharma, que é o nosso remédio. O Dharma não surge se não forem nossos mestres, que representam a lucidez, o Buda, a própria liberação. E com a Sangha, que está aqui, nós juntos aqui agora, o Lama Alam, fazendo essa intermediação para nós. Tenzin Wangyal também, que a gente vai ver hoje. Então a gente se abre, a gente se coloca presente, para a gente receber essas bênçãos do nosso encontro de hoje. Mas a gente começa lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, nos empodera pelo fato de a gente reunir agora todas as liberdades e vantagens para praticar, ter encontrado uma tradição viva. E a gente encontrar os nossos mestres que estão pegando as nossas mãos, os nossos amigos espirituais. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa. Mas a gente lembra, né, que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente vê a natureza fluida de todos os fenômenos, em especial o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, emoções, está tudo em fluxo, sem contar nossas condições externas, o ambiente. Então as coisas estão em constante mudança. Então a gente cuida de aproveitar cada momento como um momento de prática, para a gente não perder tempo e a gente se preparar para as mudanças que ocorrerem, em especial a nossa morte, que virá a gente não sabe quando. E a gente também lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda, vê claramente na nossa experiência a natureza interdependente das causas e condições e as consequências das nossas escolhas, das nossas ações. Então a gente cuida de se conectar com a virtude, evitar causar sofrimento para nós e para todos os seres. Por fim, a gente cada vez mais aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento. Lembrando que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente compreendendo a natureza mais sutil do sofrimento, que é o sofrimento todo pervasivo, o sofrimento da não reconhecermos a nossa verdadeira natureza, da ignorância, da delusão, é ele que é a raiz dos sofrimentos mais grosseiros, da mudança e do sofrimento, da dor, da felicidade. Então a gente, compreendendo isso, a gente sabe agora para onde a gente vai direcionar o nosso esforço, que é para olhar para a nossa própria mente, para liberar a nossa mente dessa confusão e experimentar todo o seu potencial. A gente aspira isso para nós e para todos os seres, porque isso está nas nossas mãos. Então vamos nos recordar disso. Então é natural a gente surgir essa aspiração em nós. Possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Dharma aí como a verdade, com o reconhecimento da realidade como ela é. Então, refletindo sobre isso, aprofundando essa compreensão, é natural surgir em nós o voto de refúgio nas 3 joias no caminho de transformação verdadeiro e o voto de Bodhicitta, que é a gente trilhar esse caminho realmente para liberar a nossa mente da confusão, para ajudar os seres a fazer o mesmo, em especial aqueles que a gente conhece, os mais próximos de nós. E no final, é aquilo que a gente vai fazer em relação a todos os seres que a gente encontrar. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico.
Sangye chodan suki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pe sonam kim drola penchi sangye drupasho Sangye chodam sukhi choknam lam janchu badu dani kyapsu chi dagi jinso gi pe sonam kim drola penchi sangye drupasho. Esse caminho que a gente vai estar aspirando realmente trilhar, esse nosso voto de refúgio, nosso voto de bodhicitta, é o caminho que vai fazer a gente encontrar a felicidade genuína. Então é natural surgir em nós também essa aspiração das 4 incomensuráveis, que eu e todos os seres tenhamos a felicidade e suas causas, que nós estejamos livres do sofrimento e de suas causas, que nós nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que nós, eu, todos os seres possamos permanecer em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. E a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, com a prece das 7 linhas, evoca a presença dele, que representa a lucidez viva que se manifestou e continua se manifestando, a própria lucidez do Buda, que irradiou e fez suscitando muitos siddhas, muitos seres realizados, em especial o Guru Rinpoche, que foi o Guru Rinpoche que conseguiu estabelecer o budismo, essa tradição viva no Tibete, e chegou até nós por conta disso. Então, o Guru Rinpoche, na presença dele, a gente evoca as bênçãos dessa linhagem viva, para que realmente todos os nossos obstáculos sejam purificados e a gente possa, nós e todos os seres, possamos alcançar essa liberação completa para nossa mente de toda essa confusão. Hum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgenyo Genu Jansam Pema Gesadam Polam Yatsen Chaginyo Drunye Pema June Jaisudram Kurdu Kandru Mampe Kor Kiki Jaisudadruki Jingi Lopti Sheisu So Guru Pema Siddhi Hum. A gente pode imaginar que Guru Rinpoche, do coração de Guru Rinpoche, foi as 5 luzes de sabedoria diretamente para o nosso coração, de todos os seres, nos abençoando, removendo a nossa confusão e fazendo com que todos os nossos obstáculos sejam removidos para a gente reconhecer a nossa verdadeira natureza. Hum Orgenyo Genu Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chaginyo Drunye Pema June Jaisudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jaisudadruki Jingi Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Pelas bênçãos da nossa prática, pelas bênçãos de Guru Rinpoche, pela nossa devoção crescente, pela nossa confiança crescente, uma vez que a gente vai compreendendo e praticando e vendo a realidade desses ensinamentos. Então, a gente vai surgindo cada vez mais a confiança de que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, que a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o princípio. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz,
esfera luminosa, radiante, com as 5 cores. E ele se direciona para o topo da nossa cabeça. Essa esfera, então, a gente permite que essa esfera se dissolva, desça pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E reconhecemos que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. A gente repousa aí por alguns instantes, reconhecendo essa experiência espaçosa e cognoscente, clara, que é a condição última da nossa consciência, que não é diferente da consciência de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Presença vívida, com essas bênçãos, essa confiança. A gente então segue aqui no nosso encontro, nosso estudo, nosso compartilhamento. Tá bem? Tá liberado os microfones, só para vocês saberem. Qualquer coisa, vocês levantem a mãozinha. Então, como eu falei para vocês, né? O tema hoje, os últimos tópicos do nosso capítulo que a gente vai terminar hoje, está na página 155, né? É o tópico Nyam, surgindo, experiências meditativas surgindo de diferentes constituições psicofísicas. Aí ele vai fazer referência aos elementos aqui, e como essas diversas características em nós fazem surgir experiências diferentes, né? Como ele está aqui no hall ainda ele falando sobre as experiências meditativas, que agora ele vai concluir com essa referência aqui. Mas aí, antes de a gente ler o que o Vajra Nascido do Lago comenta aqui no nosso livro, Vajra Essence, o texto raiz, então a gente vai dar uma olhadinha, como eu disse, nesse capítulo do livro do Tenzin Wangyal Rinpoche, que é um livro muito interessante, um livro profundo, esse livro, A Cura através da Forma, da Energia e da Luz. Essa é a versão mais atual, essa do Kindle, e essa aqui é a versão a versão anterior, certo? Então a versão atual ele fez algumas alterações aí, não sei exatamente quais foram, mas aqui. Então esse livro é muito interessante, que ele vai falar dos 5 elementos no xamanismo, no Tantra e no Dzogchen, certo? Então ele vai falar os 3 níveis de prática, externa, interna e secreta, que compõe não só o bom, mas também o próprio budismo tibetano. Que o budismo tibetano abrange todas essas práticas, né? O caminho Nayana, Mahayana e o caminho Tantrayana, né? Os 3 caminhos. Então aqui nesse livro, eu vou só trazer assim eu convido vocês a olhar, porque é muito interessante esse livro. Esse livro é muito profundo, vai abrir muitas perspectivas na nossa prática, a compreensão também, e principalmente nas etapas anteriores e também no próprio Dzogchen, né? Porque o bom também é uma tradição da grande perfeição também, né? Não budista, mas a tradição bom, mas também eles revelam a grande perfeição. Então, nesse capítulo aqui, os elementos, eu vou ler só as 2 primeiras páginas, 2 páginas e meia, só para a gente tomar um gosto assim, né? Então ele diz:
Ele começa o capítulo 1 sobre os elementos. Depois ele vai falar dos elementos nesses três níveis. A visão e a prática dos elementos no nível do xamanismo, que seriam aspectos mais grosseiros de prática, no nível mais sutil, ou do Tantra, e no nível muito sutil, o secreto, que é do Dzogchen, né? Mas aqui a gente vai só tomar um gosto aqui. Então ele vai dizer, na cultura tibetana, os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e espaço, são considerados a substância de todas as coisas e processos. O estudo de suas interações permeia o pensamento tibetano. Tudo se resume a compreender esses 5 elementos em suas várias interações, em vários níveis. O conhecimento dos elementos forma a base da medicina, da astrologia, do calendário e da psicologia, assim como das tradições espirituais do xamanismo, do Tantra e do Dzogchen. Os nomes dos elementos são simbólicos. Terra, fogo, água. Eles definem qualidades e modos de ação específicos por analogia com os elementos conhecidos do ambiente natural. Então, terra, está chamando de elemento terra, mas nessa compreensão, nessa dimensão, ele é uma simbologia, que vai abranger qualidades e modos de ação específicos em analogia aos elementos grosseiros que a gente conhece da natureza, né? Então, como acontece na maioria das culturas, a tradição tibetana usa os elementos naturais como metáforas fundamentais para descrever forças internas e externas. As propriedades físicas, por exemplo, são atribuídas aos elementos. Por exemplo, a terra é solidez, né? Então é atribuído, por exemplo, propriedades físicas, né? A terra ela tem solidez, a água é coesão, o fogo é temperatura, o ar é movimento e o espaço é a dimensão espacial que concilia os outros 4 elementos ativos. Além disso, os elementos também estão associados a diferentes emoções, temperamentos, direções, cores. Então tem muitos níveis de associações aqui. Ele falou propriedades físicas, mas também, eles também estão relacionados com emoções, que é a parte mais psicológica, né? Com temperamentos, com personalidades, né? Com direções, com cores, com sabores, com tipos de corpo e de caráter. Doenças também e estilos de pensamento. Então, dos 5 elementos vêm os 5 sentidos e os 5 campos de experiência sensorial. Também vêm as 5 emoções negativas e as 5 sabedorias, as 5 extensões do corpo. Então, eles vão fazendo associações sempre ligadas a esses 5 elementos, desde as experiências mais grosseiras às experiências mais sutis. Então, eles são os 5 pranas, também os 5 pranas, que é mais sutil, né? Ou energias vitais. Então, eles são os componentes de todo o fenômeno físico. É como se fossem os elementos elementais da física tibetana, assim, dos tibetanos são os 5 elementos, assim, né? Não são os elementos da nossa tabela periódica lá, da ciência moderna, mas são os 5 elementos assim, né? Então, são os componentes de todo elemento físico, sensorial, mental e espiritual. Então, tudo está relacionado com essas 5 energias, essas 5 forças, que estão representadas metaforicamente por esses 5 elementos grosseiros que a gente vê, terra, fogo, água, ar. Mas, na verdade, é bem abrangente assim, a compreensão. Então, o uso metafórico dos elementos também é comum nas línguas ocidentais. A gente costuma dizer assim, né? Uma pessoa pode ser aérea, ou ter os pés na terra, ser aterrada, né? A gente usa, né? Pode ser fluida ou fogosa. Então a gente também associa na nossa cultura ocidental um pouco algumas coisas assim com personalidade, por exemplo, com os elementos, né? A raiva é quente, a tristeza é molhada. Uma atitude pode ser arejada ou terra-terra. Então, ele está falando assim que aqui, né, na nossa cultura ocidental a gente usa mais ou menos assim a associação com os elementos, né? Mas nas tradições tibetanas, os elementos não são entendidos só metaforicamente. Os elementos da natureza são uma representação concreta
de uma distinção mais sutil e fundamental dos 5 aspectos da energia primordial da existência. Então, eles fazem uma associação do mais grosseiro ao mais sutil, está tudo associado com os 5 elementos. Do mais sutil. Então, não existe nada, para essas tradições, né, os tibetanos, os bons, não existe nada em nenhuma dimensão que não seja totalmente composto pelas interações desses 5 aspectos da energia. Os processos dos elementos criam, mantêm e finalmente destroem o universo. Então tudo surge das 5 forças mais sutis, são mantidas e se dissolvem também pelas forças mais sutis. Essas energias dos 5 elementos. Isso vale também para os seres individuais. No nascimento, o jogo dos elementos cria o corpo, a mente e a personalidade. Na hora da morte, esses elementos se dissolvem à medida que os elementos se desorganizam. Quer dizer, o corpo, a mente e a personalidade, né, se dissolvem à medida que os elementos se desorganizam. Que aí lembra que os ensinamentos do Bardo, primeiro é a dissolução do elemento terra, depois do elemento água, depois do elemento fogo, depois ar, depois, né, espaço. Além disso, durante a vida, mas não é um elemento, está falando do aspecto grosseiro, está falando do aspecto sutil. Tem um aspecto grosseiro, mas tem um aspecto sutil e muito sutil, né? Então, está tudo interligado. Né? Além disso, durante a vida, a relação da pessoa com os elementos determina a qualidade da experiência. Como a gente se relaciona no nível grosseiro, sutil e muito sutil com esses elementos, determina a nossa experiência. Certo? Então ele vai dizer, aí, que é mais ou menos o que o Dujon Limpa vai dizer quando ele vai falar dos Nyams, né? Dependendo das características que você traz, que é mais ou menos a forma como você tende a se relacionar com as coisas, as experiências vão ocorrer, sim, desse jeito ou do outro jeito, né? Então, por isso que as experiências dos Nyams que podem surgir com a meditação vão variar de acordo com as nossas personalidades que tem a ver com como a gente se relaciona com os elementos, né? Como é que a nossa constituição se dá em relação aos elementos, né? Então, a ideia de elementos traz poucos benefícios quando se limita a uma abstração, a uma forma de dividir tudo por 5. Não é bem isso, né? É assim que eles são abordados. Porque não é apenas uma divisão, tudo em 5, tudo em 5, tudo em 5. Não. A compreensão dos elementos é útil quando está relacionada à experiência e é usada positivamente para alterar a qualidade da nossa vida. Como se você conhecesse, por exemplo, se eu tenho tendências de mais para o elemento terra, mais para o elemento água, então eu tento equilibrar isso, porque na verdade a lucidez vai ser o equilíbrio desses 5 elementos. Por exemplo, as 5 sabedorias são as energias mais sutis e equilibradas, completamente equilibradas. E o desequilíbrio delas é que causa toda a nossa confusão, nosso sofrimento, nossa dor, toda a nossa confusão, certo? Então, ele vai dizer, então essa divisão, esses elementos e essa classificação é útil quando está relacionada à experiência e é usada positivamente para alterar a qualidade da nossa vida. Tem um capítulo mais à frente, o próximo, não, é nesse mesmo, que ele vai dar uma descrição um pouco dos elementos, elemento por elemento, você tem noção de qualidade, de visão de mundo, de não sei o quê, de personalidade, né? É bem rico, assim. O do Lama vai ser 2 linhazinhas de cada um, mas no Tenzin que traz uma descrição bem mais rica de do que está ligado a essa energia de cada elemento, né? Então é bem legal, assim, quem quiser depois olhar. A gente não vai ver agora, né? Então ele vai dizer, o corpo humano, então desculpa, mas então ele diz assim, então é útil se você usa essa classificação, essa compreensão assim, essa interligação dos elementos em vários níveis, quando você está relacionado à nossa experiência e é usada positivamente para alterar a qualidade da nossa vida. Mas, antes de poder aplicar esse conhecimento, temos que nos familiarizar com os elementos, começando a nos relacionar com eles por meio de imagens e metáforas. À medida que a gente, então, se abre para olhar, abrir essas perspectivas de ver a nossa experiência assim, a gente começa a se relacionar com outro nível. A gente vai compreendendo e a gente vai podendo acessar o benefício dessa compreensão, assim, né? Porque a gente vai gerar uma inteligência, na verdade. Por exemplo, o Lama Santi fala um pouco, ele gosta de fazer a prática de shamatha
usando os 5 elementos, o Lung dos 5 elementos, a energia dos 5 elementos. Então, é uma forma de você, na meditação, você se conectar com um campo sutil de energia, com qualidades que equilibram. Se você coloca todos os 5 elementos em equilíbrio, você equilibra completamente, assim, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, assim. Então, o corpo humano evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos, mediante sua relação com o ambiente físico, certo? A gente sabe disso pelos estudos, que nosso corpo foi se evoluindo na medida que vai interagindo com o ambiente físico. Essa história fica evidente na satisfação que sentimos, por exemplo, diante da beleza natural, nos afeta, né? O ambiente nos afeta, né? Então a gente sente satisfação diante da beleza natural. A interação com os elementos naturais pode curar e pode renovar. Apreciamos a terra limpa do deserto, o solo fértil do jardim. Tiramos férias à beira do mar, perto de um rio ou de um lago. Relaxamos no banho, né, recebendo a água ali. Ficamos extasiados pela chama e gostamos do calor do sol ou do fogo da lareira. Inspiramos profundamente para nos acalmar, que é a relação com o elemento ar, né? Suspiramos para afugentar a tristeza. Visitamos as montanhas para nos sentir revigorados pelo ar puro. E o céu, a imagem externa do espaço, nos fascina. A cor, as manifestações atmosféricas que ele exibe e a luz que o permeia. Então, relaxamos em espaços vastos e abertos e nos sentimos seguros em espaços fechados e confortáveis. Ou então, ficamos ansiosos em espaços amplos e sentimos claustrofobia em espaços fechados. Então, de uma maneira ou de outra, nós reagimos com o ambiente, né? Que tá interligado, a nossa mente está interligada, né? Assim com o próprio ambiente, né? Essas energias se comunicam, vamos chamar assim, né? E como a gente se relaciona com a nossa experiência também afeta a própria experiência nossa, né? Então, quando ficamos privados de um dos elementos, ansiamos por ele. Por exemplo, no deserto, ficamos felizes quando encontramos água. Porque tá muito, né? Tem muito fogo, muito terra, mas falta água. Então a gente anseia por água. Depois de um longo tempo no mar, temos vontade de beijar a terra quando desembarcamos. Quando estamos com frio, corremos para o fogo. Então os 5 elementos nos afetam intensamente num nível profundo e instintivo. Mas em geral, nos perdemos na superfície dessas experiências, sem perceber que a intimidade com os elementos pode nos ligar ao sagrado e nos conduzir à cura, ao equilíbrio e a um entendimento mais profundo de nós mesmos. Pode parecer que 5 elementos é muito pouco para explicar toda a diversidade das coisas e dos seres. Mas os 5 elementos são 5 distinções que se ramificam continuamente em outras divisões sutis. Essa compreensão pode ser aplicada ao corpo, por exemplo. O tronco tem 5 apêndices principais, 2 pernas, 2 braços e uma cabeça. Cada um desses se divide então em outros 5. Cada braço e cada perna tem 5 dedos. A cabeça tem os 5 órgãos dos sentidos. Né? A gente vai vendo assim, né? Se for olhar, uau, uma formulação tradicional define a carne como terra, o sangue e outros fluidos do corpo como água, a energia elétrica e química, bem como o calor metabólico, como fogo, a respiração, o oxigênio e outros gases, como ar no nosso corpo, né? E o espaço que o corpo ocupa, os espaços dentro do corpo e a consciência, como o elemento espaço. Cada um dos 5 pode ser analisado ainda em termos de elementos. Por exemplo, só na carne são encontradas a solidez, está ligado ao elemento terra, a coesão, ligado ao elemento água, a temperatura, fogo, a motilidade, o ar e a consciência, espaço. Essas divisões também podem ser aplicadas ao sangue. Nele há sólidos, fluidez, temperatura, movimento e espaço. Além disso, é claro, cada uma das subdivisões pode ser aplicada a outras decomposições em 5, até que finalmente qualquer coisa possa ser reduzida às 5 energias dos elementos essenciais. Então, veja como eles... Essa é a visão da medicina tibetana, da psicologia tibetana e das práticas. Das práticas também. Por isso que vai surgir
o, as práticas mais grosseiras, xamânicas, assim, as práticas mais do Tantra e as práticas do Dzogchen. As interações dos 5 elementos dão origem não apenas a partes do organismo, a corpos, planetas, programas de computador e árvores, como também a todos os domínios da existência em cada dimensão. O dinamismo dos 5 elementos é subjacente à complexidade de tudo que existe. Aí ele vai falar, depois ele vai explicar, né, os 3 níveis da prática espiritual. Ele diz, o uso de elementos na prática espiritual, que aí vem aí o caminho que a gente está trilhando, né? Estamos aqui agora olhando o aspecto da nossa prática do caminho espiritual, das práticas que a gente vai usar para a gente acessar uma dimensão mais profunda de nós mesmos e nos relacionar de forma mais lúcida e livre com a nossa realidade. Então ele diz, o uso de elementos na prática espiritual varia, dependendo da abordagem, se a abordagem ser a do xamanismo, a do Tantra ou do Dzogchen. Ou seja, se a nossa abordagem vai abordar um nível externo ou grosseiro, um nível interno ou sutil, ou um nível secreto, que é muito sutil, que aí está ligado à consciência, né? Então aqui, o nível externo, o nosso corpo, o ambiente, pessoas, aí tem as práticas que vão lidar com oferendas, com não sei o que, blá. Tem as práticas ligadas com o nível interno, que são as energias, as práticas de Salung, que aí está ligado às energias internas do corpo, e o muito secreto está ligado à nossa mente. São as práticas de visualização e as práticas de repouso na própria consciência, né? Provavelmente, certo? Então aqui só para vocês terem um sabor, assim, dessa interação. Nós estamos num ambiente que é uma realidade, nós estamos sendo apresentados através dos outros, uma realidade muito sutil. Nós estamos sendo apresentados para uma realidade que a consciência é espaço e luz, no sentido de luminosidade, manifestação. E tudo é radiância disso, que é a consciência. A consciência primordial é reconhecer isso de forma não dual. Então, é isso que a gente está sendo apresentado. Então, é legal que a gente realmente olhe essas dimensões mais sutis e grosseiras, para a gente ter uma noção do ambiente que a gente está olhando, assim. Esse livro é muito interessante para nós, assim, sabe? Porque ele abre de forma muito clara essas perspectivas, assim. E aí, no caso, ele vai trazer as práticas da tradição dele, né? Mas a gente pode fazer uma comparação, assim. Isso pode nos ajudar a compreender um pouco as práticas do próprio budismo tibetano que a gente está olhando, né? Os 3 veículos, os níveis das práticas, a intenção das práticas, né? O que está apontando, assim, né, de fato. Ana ou Paulo? Eu tive assim um impacto muito positivo quando eu ouvi a expressão qualidades dos 5 elementos. Ou seja, eu não estou falando que tudo é feito de terra, água, Não, ar. Eu não. estou falando que as coisas têm qualidades, como esses elementos têm essas qualidades, né? Então Isso. isso para mim me ajudou muito a abrir um pouco o meu coração Isso. e entender essa coisa. Ele fala, né, quando a gente começa a olhar assim, é uma forma de a gente se relacionar com o sagrado da nossa experiência. O sagrado no sentido assim a nossa experiência é muito sutil, muito maior do que a gente costuma ver, assim, como esse corpinho aqui separado, uma visão niilista, uma visão materialista. Nossa experiência é muito mágica. Muito mágica. É a palavra que eles gostam de usar também, assim, né? Muito mágica. E a gente perdeu, principalmente na cultura ocidental, materialista, porque aí o Lama Ala no domingo, quando a gente for ver lá, ele fala do materialismo, né? Da visão do materialismo lá, né? Que nós não somos crentes, somos cientistas. E como é que isso permeia também toda a nossa cultura, assim, de uma realidade que está morta. E quando a gente vê assim, nós também nos vemos como mortos, porque morreu, acabou tudo. Não tem uma outra. A nossa vida é isso, né? A gente perde a dimensão, o sabor dessa dimensão mais profunda da nossa experiência, né? Então, quando a gente começa a se Bom, conectar com é essa só ver que visão. Oi. hoje acho que a gente encontra mais gente nas farmácias do que nas igrejas. Pois é, não, basta ver, exatamente. Exatamente. Não, eu acho que estão competindo. Porque a pessoa ou se agarra a um salvador, uma ilusão, uma coisa assim, né? Ou busca o remédio para resolver, né? Apagar ali,
e tal. Oi, Viviane. Oi, Flori. Oi, pessoal. Assim, ó, tu falaste na prática dos 5 lunges que Mas a o gente não vai Guilherme... falar sobre isso, não. A gente não vai falar sobre isso aqui, não. Não? Vou deixar isso para um outro momento, assim. Eu peço, na verdade, que vocês entrem em contato, se vocês tiverem interesse, entrem em contato com o Lama explicando, algum tutor do Sim, Lucebe, sabe? sim. Viu? Mas Aham. tem a ver Porque com essas energias o sutis dos cinco equilíbrio, né? elementos. O Exatamente. equilíbrio Dos cinco das elementos. energias. Exatamente. Tem a Ah, ver com. É uma, como se fosse uma prática Deixa eu só lembrar, Flor, deixa eu tântrica. só lembrar que tem vídeo, viu, Viviane? Tem Pronto. vídeo do Lama na internet, se você... Eu até vou ver se eu não, acho um não. vídeo. Do Lama Santen, né? Lama Santen, explicando Sim, sim. a Não, É porque meditação pelo... ela conhece, ela frequenta os Ah, cursos é, e conhece, né? tudo. Ah, tá, tá, tá. eu conheço. Tem a Eu ver com acho isso, bem assim, com o com equilíbrio das energias, das energias, Você entra né? em contato com essa qualidade dos É, elementos, né? e lá em São Paulo, no Retiro também com o Tenzin, eu, né, não conhecia a prática do Tsalon Sim. e achei assim bem interessante Muito assim para interessante. preparar para fazer a chamata, Sim, sim, com certeza, com certeza, com certeza. para dar Aí é uma mexida quando a gente nas começa a energias. ver isso, de fato experimentar essas práticas, aí a gente começa a ver que elas têm um efeito. Aí a gente começa a olhar para a realidade começa a se transformar. Porque, por exemplo, aí ele vai falar aqui, é essa mesma inteligência que se usa no Feng Shui, que se usa na acupuntura, que se usa em várias práticas, vibrações, né? Outras práticas que estão vindo para o Ocidente, assim, que estão sendo, né, acolhidas. Então é essa interação das energias. Né? Mas a gente normalmente Uhum. tem essa coisa assim muito de, não, é tudo inanimado, nós somos uma alma que vai pro céu, vai não sei para onde, tá separada desse mundo aqui, vai para um outro lugar, não sei aonde. A gente tem essas construções, né? E a gente se relaciona assim, Uhum. aí é assim que a gente vai experimentar as coisas, né? Então, o budismo é um convite, o caminho do Buda é um convite para a gente experimentar a realidade como ela é. E aí a gente vai ter que realmente começar a se abrir para essas dimensões mais, para integrar toda a nossa experiência. Para integrar toda a nossa experiência, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer, porque a gente vai lá para o livro, então, onde a gente vai retomar hoje. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que mudar o Kindle aqui, só um minutinho. Download aquietando a mente. Pronto. Cadê você? Tá aqui. Share. Então, nós estamos aqui no capítulo, né, as instruções explícitas. A gente vai agora para esses dois últimos tópicos hoje. Nyam, surgindo de diferentes constituições psicofísicas, ou seja, experiências meditativas surgindo dessas diferentes qualidades que a gente traz na nossa experiência, certo? E realizando a prática. Que aí ele vai dar um fechamento assim desse rol, assim, dessa apresentação mais geral da prática e do que pode acontecer com a prática. Porque aí no capítulo seguinte, que vai ser a realização de shamatha, ele vai falar do primeiro tipo dos 4, de atenção plena. Como é que a gente chega, tendo reconhecido a quietude da consciência e os movimentos da mente claramente, a gente vai agora cultivar a atenção plena unifocada, né? Então, nesse capítulo aqui, ele vai tratar desse primeiro tipo de atenção plena. E nesse outro aqui, que ele vai chamar de armadilhas, ele vai tratar das outras 3 e vai fechar, assim, né? Certo? Então, é o finalzinho, assim, a culminância. Mas ele vai falar aqui de uma perspectiva de prática mesmo, de quem está praticando e realizando aquilo. Né? Então, pronto. Mas vamos lá. Então, vamos para o nosso tópico hoje. Então, Nyam surgindo de diferentes constituições psicofísicas. Eu vou ler aqui, aí a gente vai ver o textinho do Lama Alan que eu falei, você que ele faz a distinçãozinha. Então, vamos lá. Ele diz, então ele estava dando aquele rol, né, de tudo que pode acontecer, como que ele chamou aqui, como sinais de progresso, né? Como sinais de progresso, todas aquelas experiências que podem acontecer, porque não é que tudo vai acontecer, mas depende do nosso karma, mas muitas delas vão ser sinais de progresso, né? Da nossa prática. A gente está praticando corretamente, por isso que está surgindo essas coisas. Então, nós estamos purificando a nossa mente.
E o que a gente tem que fazer simplesmente é reconhecer como uma aparência surgindo e relaxar e soltar, deixar que ela se dissolva no mesmo espaço onde ela surgir. Que esse é o Lojong do Dzogchen. É ver as aparências como aparências. E não reagir a elas com fixação, com identificação. E aí no caso aqui, principalmente essas aparências que vão surgir na nossa própria mente, que a mente a gente já viu que é a construtora da nossa realidade. É a nossa mente que dá significado, participa da construção da nossa experiência, assim. É um fator fundamental, assim. Então, vamos lá. Então ele vai dizer, para uma pessoa com constituição de fogo, uma sensação de alegria é proeminente. Então ele fala aqui, ó, experiências meditativas surgindo de diferentes constituições psicofísicas. Então aqueles que têm uma constituição psicofísica ligada ao elemento, às qualidades do elemento fogo, uma sensação de alegria é proeminente. Para aqueles com constituição ligada às qualidades do elemento terra, uma sensação de embotamento é proeminente. Para aqueles com constituição de água, do elemento, né, com as qualidades do elemento água, que tem na sua constituição essa predominância, uma sensação de clareza é proeminente. Para aqueles com constituição de ar, as sensações desagradáveis são proeminentes. E para aqueles com constituição de espaço, uma sensação de vazio é proeminente. Aí aqui, antes da gente ver o comentário do Lama, deixa eu ir lá no texto que eu já separei aqui, para a gente ver um textinho que o Lama, quando ele deu esse momento aqui dos AGS, ele deu para nós. Ele dizendo assim, né, nesse texto, na Essência Vajra, ele fala em três momentos da fase 1, ele se refere aos elementos. Ele se referiu, quando ele disse assim, aqueles com mente instáveis, com uma constituição de ar, ou com mentes grosseiras, devem relaxar e deixar que os pensamentos sejam como são, porque eles não conseguiram ficar lá cultivando, né, fundindo a mente com o espaço, ou mantendo a atenção estável no objeto externo, ou então mantendo a clareza, a vividez com o objeto imaginado no centro do coração, que foi o teste, né, de aptidão, de maturidade do praticante. Ele diz, aqueles com mentes instáveis, com a constituição de ar, ou com mentes grosseiras, devem relaxar e deixar que os pensamentos sejam como são, observando-os continuamente com atenção inabalável e introspecção cuidadosa. Aí quando ele apresenta o caminho de você, então, reconhecer a quietude tomar a mente como caminho, reconhecer a quietude da consciência em meus movimentos da mente, e cultivar o primeiro tipo de atenção plena, né? E agora, ele acabou de falar nesse momento, né? Para uma pessoa, a constituição fogo, a sensação de alegria é proeminente nesse momento que ele fala agora. E ele vai falar, mais à frente, no próximo tópico que a gente vai ler, ele vai falar também assim, os canais e elementos funcionam de maneira diferente de uma pessoa para outra. Portanto, aqueles com elementos predominantes de terra e ar, geralmente não experienciam percepção extrasensorial ou experiências visionárias. A percepção extrasensorial e visões são experienciadas principalmente por pessoas com um elemento predominante de fogo ou água. Então aqui são 3 referências, aqui na fase 1, que ele faz a constituições diferentes e experiências que vão ter diferentes dependendo dessa constituição psicofísica que a pessoa tiver, assim, né, predominantemente. E é bom que você reconheça isso em você, como o Tenzin diz, para você utilizar para equilibrar. Então, se você, como um pouco você faz os mapas astrológicos, assim, né? Que você entende as forças que estão no teu mapa, você entende para quê? Para você procurar equilibrar o desequilíbrio. E não para ficar achando que é uma coisa determinada, presa. Né? Não tem um determinismo nas coisas. Tem uma constituição pelo karma. Mas você pode, conhecendo, você vai compensando, vai liberando, até que a gente tenha realmente esse equilíbrio. Com a lucidez completa, a gente tem o equilíbrio completo dessas energias todas. A gente vai estar... O Buda é a mente liberada, completamente liberada de um Buda, é o equilíbrio das 5 energias sutis. São as 5 sabedorias, que é expressa através das 5 sabedorias, e aí vai 5 famílias búdicas, e aí vai todo o desenrolar, né? Então, ele vai dizer, então uma pessoa que tem, por exemplo, uma predominância de constituição das qualidades do elemento terra, os aspectos positivos ela tem uma sensação de ser estável, aterrado e confiante. A confiança e as aspirações são firmes, com um senso de responsabilidade. Então, é mais ou menos as qualidades positivas
de uma constituição terra. O bom é que a gente tem o equilíbrio dos 5 elementos, positivos dos 5 elementos, certo? Esse é o melhor. Mas a gente pode ter uma predominância de um e outro, né? Ou em momentos a gente tá mais com predominância desses elementos, depois a gente desequilibra, né? Enfim. Os aspectos negativos, que seria o desequilíbrio do elemento terra, das qualidades do elemento terra em nós, seria a qualidade de embotamento, preguiça, inércia. A mente pode ser pesada, literal e sem criatividade. Pode surgir apatia e depressão, falta de sensibilidade e inspiração. Meio assim, né? Terra, pesado, né? Mas, ao mesmo tempo, o aspecto positivo é estabilidade, confiança, aspirações firmes, responsabilidade. Então, esse é o aspecto positivo. As qualidades da constituição ligada ao elemento, as qualidades do elemento água, os aspectos positivos são sensação de conforto consigo mesmo e na vida, fluidez, navega com facilidade pela vida, aceita as condições, tem alegria e contentamento. Tem essas qualidades equilibradas do elemento água, né? Já os aspectos negativos do elemento água é complacência, falta de produtividade, estagnado assim, né? Mente fraca, instável, altamente emocional e hipersensível. Então é a água desequilibrada. Já a constituição, fogo, aspectos positivos. Capacidade de iniciar projetos. Vou aumentar um pouquinho aqui, tem gente olhando assim muito perto. Então, capacidade de iniciar projetos e executá-los até a conclusão, porque fogo está ligado a clareza, assim, né? Essa coisa, intensidade, né? Então, intuição, entusiasmo, assume tarefas com inspiração, alegria no trabalho e nas realizações. Já os aspectos negativos do elemento fogo, facilmente agitado, irritável, impetuoso, instável, inquieto, intolerante, tagarela, insônia. E tem insônia, né? Então, a pessoa, esse é o aspecto desequilibrado, né? Já na constituição ar, aspectos positivos. Capacidade de transformar situações negativas em positivas, curiosidade, flexibilidade de intelecto. A pessoa pensa rápido e como o ar, né? Assim. Aspectos negativos. Pouca estabilidade ou satisfação, inconstante, dificuldade em aceitar as coisas como são, nervosas, sem foco, ansiosas, voláteis, emocionalmente instáveis. E, por fim, o do espaço. Aspectos positivos. Capacidade de acomodar-se ao que a vida traz. Tolerância e equilíbrio em todas as coisas. Aspectos negativos. Desorientado, perda de conexão com o que está acontecendo, perda de sentido através de uma conexão superficial com a vida, falta de consciência, perda de contato. Certo? Só pra gente ir iluminando um pouco esses aspectos pra gente olhar e ter essa curiosidade de olhar, assim, né? Procurar nos olhar, nos ver. E com a ajuda do Tenzin nesse livro, é maravilhoso, assim. Pode abrir muitas coisas pra nós, assim. Certo? Então vamos voltar lá para os comentários do Lama, então, no livro. Então o Lama vai comentar, né? Então, para uma pessoa com constituição fogo, ele disse, né? Uma sensação de alegria é proeminente. Nos nhams, né? Que vai surgir, podem surgir. Então, as pessoas tendem a ter alegria, sentir alegria. Para aqueles com constituição terra, a prática, né? Durante a prática dessa tomar a mente como caminho e acumular, a sensação de embotamento pode ser proeminente. Para aqueles com constituição de água, uma sensação de clareza é proeminente. Para aqueles com constituição de ar, sensações desagradáveis são proeminentes. E aqueles com constituição de espaço, uma sensação de vazio é proeminente. É claro, aí o Lama comenta aqui, né, Lama, é claro que todos nós temos cada um dos 5 elementos. Os 4 elementos mencionados anteriormente, mais o espaço. Como parte nós temos isso, os 5 elementos, como parte da nossa constituição psicofísica. Mas quais são os tipos de Nyam mais prováveis de ocorrer a cada tipo de elemento especificamente, para o elemento que predomina em uma determinada pessoa? Se você é uma pessoa em quem o elemento fogo é o mais forte, conforme progride na prática de Shamatha, uma sensação de alegria pode ser preeminente. Com uma constituição terra preeminente,
uma sensação de embotamento é proeminente. Para que isso significa que você tem que lidar com a lassidão e neutralizá-la, certo? Para aqueles com constituição de água, uma sensação de clareza é proeminente, o que implica que você pode se tornar também hipersensível. Como você fica muito aceso, se abre uma clareza, então também você pode ficar muito hipersensível. Pode gerar um desequilíbrio aí, o processo também, as experiências, né, não favoráveis, não boas, assim, dessa constituição, pode ser assim essa hipersensibilidade, né? Para aqueles cuja constituição é de ar, sensações desagradáveis são proeminentes, está dito no texto, né? Ele diz, não apenas sofrimentos e dores físicas, mas também sensações mentais desagradáveis, assim como raiva e ódio. Então, se a pessoa, a mente pode gerar um furacãozinho, assim, né? E a pessoa fica bem mal, assim. E para aqueles com constituição de espaço, uma sensação de vazio, isto é, de estar desorientado, pode ser dominante. Sejam quais forem as cartas que você tenha tirado devido à sua herança de constituição, né, do seu karma, lide com elas. É apenas o seu karma. Além do mais, sensações desagradáveis não são necessariamente piores do que sentir alegria ou prazer, porque estes também podem ser bem mais sedutores do que uma sensação desagradável. Pode gerar apego, né? As pessoas, por exemplo, o elemento fogo, ele diz que a sensação de alegria é proeminente, mas você pode gerar apego. E aí você achar que tá, né, podendo ali, agora eu tô sentindo bem-aventurança, agora... Aí a pessoa fica apegada, né? Então ele diz, porque coisa ruim a gente quer liberar. Coisa boa a gente quer manter. Então, ele diz, não quer dizer que seja... Na prática, nas experiências que vão surgir, ele está dizendo isso. Você vai olhar, na verdade, o que a gente vai fazer com tudo é soltar. Ver apenas como aparências que são, né? Então, portanto, não se apresse em invejar uma pessoa com outro tipo de constituição. Você acha que você é terra, que você acha que é isso, que é aquilo. Mas ele diz, é o nosso karma. O nosso karma também não é... Nosso karma é vacuidade também. Então, a gente vai transformar, na verdade, né? A gente vai se liberar. Na prática dos outros a gente não vai fazer nada, a gente vai liberar. A gente vai ver como aparências que são. A prática dos outros não tem artificialidade. É ver diretamente a natureza última da experiência. Que é ver como aparências que surgem a consciência. E a gente se agarra, ou reifica, ou se identifica, e aí constrói o nosso enredo, né? Aí, então, tudo bem aí? Deu para entender um pouquinho assim, por que ele faz essas referências, né, aos elementos? É porque esse processo é bem complexo e sutil, assim. E é legal que a gente possa ir penetrando nisso, assim. Vai nos ajudar muito, assim. Esse livro do Tenzin é uma joia rara para nós, assim. Principalmente a gente tá trilhando nesse caminho que é o mais sutil, que é o Dzogchen. E aí a gente vai poder entender a validade das práticas dos outros níveis, que podem nos ajudar muito. A gente vai entender as práticas, por exemplo, de trabalhar com os lungs, de trabalhar com o salung, de fazer práticas de oferendas, práticas mais xamânicas, assim, né? De deidades, de oferendas e de rituais, porque são práticas mais xamânicas, assim. Mas isso tudo nós estamos lidando, na verdade, o interno e o externo não estão separados. Então, quando a gente, por exemplo, faz a prática de oferendas, de altar, por exemplo, a gente está posicionando a nossa mente em outro lugar. Então, a gente está fazendo um ato físico, uma ação física, mas, na verdade, nós estamos lidando com aspectos de energia e sutis ao mesmo tempo. Então, está tudo interligado. Aí a gente vai ver aquilo que a gente tem mais familiaridade, que tem conexão, que funciona para nós, entende? E quanto mais a gente tiver essa abertura de olhar isso tudo como um caminho muito rico, a gente pode se beneficiar mais de coisas, porque a gente pode, de repente, se conectar com práticas ali, como agora você estava falando, da prática de Vajrapani, né? Então, se você se conectou, porque o Lama Fred, que é meio xamânico, assim, Lama Fred é meio xamânico, né? Ele tem essa conexão com os elementos, com as práticas. O caminho, na verdade, lá deles é um caminho do Dzogchen também. Então, eles trabalham do nível mais grosseiro ao nível mais sutil. Mas eles integram tudo isso, né? A chave é integrar. Não que a gente tem que fazer todo esse tipo de práticas. Não. Pode ser que nosso karma, a gente acessa aquela prática lá fundamental, a gente repousa em Rigpa e pronto. A gente já acessou o processo. Entende? Mas pode ser que a gente tenha um monte de obstáculos que práticas X, Y, Z podem nos ajudar a remover os obstáculos.
Porque esse é o objetivo das práticas. Remover os obstáculos à nossa visão fluida, aberta, clara da natureza da realidade, dos fenômenos. É só para isso que servem as práticas. Não é para a gente ficar apegadas a elas, eles são remédios. E para a gente soltar, né? Porque quando a gente reconhecer mesmo a natureza última, a gente vai relaxar, a gente vai ser um... Aí a gente vai, como o Lama vai falar, na inteligência última, a inteligência que a gente vai cultivar, que é a inteligência espiritual, a gente vai agora mover a nossa energia toda, vai ser em benefício dos seres, a gente vai atuar para ajudar os seres. E aí tudo vai surgir para benefício dos seres, né? Mas a gente vai, claro, desse lugar, ter uma experiência de um Vidyadhara, de ser um Buda, a gente vai saber que sim, a gente vai ter certeza disso. Se a gente não tiver, porque a gente não tá, né? Então a gente tem que estar nos caminhos, a gente vai trilhar os caminhos anteriores, né? E usar as práticas que a nossa conexão kármica vai nos conectar e aprendê-las e utilizar o benefício delas, né? Se for o caso, né? Para nós. Então isso é bem legal, a gente ter essa visão, assim, porque a gente vai entendendo, né? Entendendo a dinâmica de todas essas práticas, né? Tudo bem? Podemos seguir? Aí vamos para o nosso último tópico. Qual é o nome do livro, Florido? O Tenzin? O Tenzin, a cura. Eu vou botar para você de novo. A cura através da forma, da energia e da luz. A cura. Essa aqui é a versão anterior, já tem uma nova edição. Através da forma, da energia e da luz. A forma quer dizer o ambiente externo, né, o aspecto grosseiro, a energia, o aspecto sutil, e a luz, o aspecto muito sutil. Que é exatamente os três abordagens, né? O Hinayana, o Vajrayana, por exemplo. Aqui não é o caminho, não são práticas budistas, são práticas bom, certo? Mas os bom são uma tradição muito... Eles têm o Dzogchen como a base. A grande perfeição como a base. Então aí nos conecta com a grande perfeição do budismo, entende? Então, aí pode nos ajudar nesse ponto. Mas agora são práticas bem específicas, que se a gente se conectar, muita gente da Sangha se conectou com o Tenzin e está praticando as práticas do Tenzin. Mas aí, para você se beneficiar, você tem que praticar as práticas, né? Senão é só uma informação. Mas para nós, se a gente está seguindo um caminho que pode se beneficiar com essas informações, a gente traz as informações para a nossa prática que a gente está fazendo. E aí a gente continua, aí a gente confia mais nas práticas que a gente está achando que funcionam para nós, que é o nosso caminho, e a gente então pratica, porque aí a gente vai ter o benefício. Esse é o ponto. O benefício vem da gente praticar, e não da gente ter informação. Esse é o ponto, né? Certo? Então tá. Então vamos lá voltar para o nosso texto. Kindle. Aí vamos para o último tópico do capítulo, que é realizando a prática. Aí ele diz, no texto raiz, né, o Vajra Nascido do Lago diz: depois que todas as sensações agradáveis e desagradáveis tiverem desaparecido no espaço da consciência, simplesmente deixando os pensamentos livres, sem fazer nada com eles, que aqui ele está apontando para o que é que a gente vai fazer diante de todas essas experiências que vão surgir. A gente vai olhá-las, deixar elas passar. E uma vez que isso tudo surgiu com, né, convulsões, como ondas, surgiram, cessaram, você está lá cultivando a quietude em meus movimentos da mente até atingir a realização de Shamatha. Então, o que vai acontecer? Depois que todas essas sensações, esses nyams, agradáveis e desagradáveis, tiverem desaparecido no espaço da consciência, simplesmente deixando os pensamentos livres, sem fazer nada com eles, todas as aparências perdem a capacidade de ajudar ou causar dano. E você pode permanecer nesse estado. Então é quando ele está se referindo aqui à culminância da prática, né? Você vai então agora começar a repousar e aí vai atingir os 4 tipos de atenção plena até a gente dissolver a consciência, a mente comum no substrato e a gente conhecer a consciência substrato. Experimentar as qualidades dessa experiência, que é bem-aventurança, luminosidade e a ausência de conceitos. Né? Aí ele vai dizer, o espaço da consciência, ele diz aqui, né? Deixar todas essas experiências, sensações, terem desaparecido no espaço da consciência. Aí o Lama diz, o espaço da consciência não é outro que não o substrato. Lembra que aqui nós estamos naquela divisão das dimensões da consciência em 3 níveis, né? O nível
mais profundo é a consciência primordial, mas tem um nível... É melhor começar do nível onde a gente está. O nível mais grosseiro é a psique, que é essa mente comum do ser humano, essa consciência mental, que a gente está lidando com ela agora aqui. Então a gente vai deixar que essa mente, essa psique humana, ela se dissolva no nível subjacente, que é de onde ela surge, que é o substrato e a consciência substrato. Então quando a gente vai atingindo o chama, a gente está atingindo esse nível subjacente, do substrato e consciência substrato. Que é de onde essas aparências kármicas todas vão, da nossa mente comum, vão se dissolver, surgem e cessam. Seja na vigília, seja no sonho. E seja, né, nessa vida, porque nós estamos nessa vida humana, né? Depois, na morte, a gente vai também, essa mente vai se dissolver de todo jeito na consciência substrato. Aqui nas práticas de chama, nós estamos conscientemente fazendo isso. Porque exatamente o objetivo da prática é você acessar essa lucidez nessa vida. Para que você possa atingir o corpo de arco-íris, se você completar todo o processo, ou pelo menos no momento da morte você se liberar. Certo? Porque já vai ter familiaridade com a experiência. E aí, da própria, né, da própria consciência pura, né? E aí, depois, tendo repousado, tendo atingido o Shamatha, a gente está com a mente 2.0 para receber as instruções de apontamento, de Vipassana, para atravessar ainda a reificação que tem. Tem uma reificação da consciência e do espaço separado ali, tem uma dualidade operando ainda aí, entre substrato, consciência, substrato, e aí a gente poder acessar a Rigpa, que é a consciência primordial, que é uma consciência não dual com a experiência. Completamente não dual. E aí a experiência, que aí a gente pode ter vislumbres disso, mas o ponto é a gente cada vez mais repousar nesse reconhecimento. Uma vez que reconheceu, que obteve as instruções de apontamento e ter a experiência direta de Rigpa, a gente se torna um Vidyadhara, primeiro nível, né? São 4 níveis, mas aí a gente vai repousando cada vez mais e, como o Eric diz, furando a experiência da dualidade, com essa experiência, até o ponto de não ter mais nada para ser. E a gente simplesmente está repousando sem nenhum esforço, sem nenhum processo aí. Né? Então é um caminho, né? É um caminho. E a realização é momentânea. É momentânea. O que vai acontecer é que mais e mais momentos, até que a gente não se perde, porque a gente reconhece e se perde, volta. Reconhece e volta. Reconhece e volta. E quanto mais o tempo vai, a nossa prática vai fazer com que a gente reconheça e permaneça mais tempo no reconhecimento. E aí a gente vai até um Buda, que é aquele que não se perde da sua verdadeira natureza. Né? Então, ele vai dizer, então, o espaço da consciência não é outro que não o substrato, onde todas as experiências vão se dissolver. Elas surgem dali e se dissolvem ali. Por isso que na prática a gente não vai fazer nada. A gente vai simplesmente deixar... você tem uma confiança muito grande, como o Lama vai dizer, né? Nesse vídeo último que a gente está vendo o ensinamento sobre a inteligência atencional, ele vai dizer lá na frente, quando a gente for ver, quando ele estiver explicando a prática de tomar a mente como caminho, ele vai dizer... A prática é só essa. E a gente precisa ter muita confiança para não pensar que a gente está perdendo tempo com essa prática. Entende? Pronto, mas é isso. Então, o termo em sânscrito é dato para espaço, né? O espaço da consciência, dentro do contexto da mente comum, é apenas o espaço da base da mente comum, que é o substrato. Porque o espaço da base da mente última é o Dharma Dato. É o espaço da realidade. Dharma como realidade, verdade, né? Dato como espaço, como ele acabou de dizer. Dato é espaço. Então, o Dharma Dato é o espaço da realidade última, que está inseparável do Dharma Kaya, que é a consciência desse espaço, que é inseparável, é não dual. Agora a gente está com a mente... tem o espaço da mente... E tem a consciência do espaço da mente, como ainda vai ter o espaço do substrato e a consciência do espaço, a consciência substrato, que é a consciência desse espaço. Ainda, por isso que ainda tem uma dualidade ali. E agora não só temos nós temos o espaço da mente e as aparências que surgem no espaço da mente, mas o que surge no espaço da mente a gente reifica e não vê como é que essa mente constrói a realidade, a gente se reifica, identifica e se vê como um ser, a gente se vê como um ser separado, que tem corpo, sensações, percepções, formações mentais e consciência como uma coisa, um bloco assim, como se fosse algo
que é esse senso de eu, né, que a gente tem, que a gente sustenta. Os 5 skandhas é a forma que eles explicam como é que a gente sustenta esse senso de eu. Corpo, as sensações, as percepções, as formações mentais e a consciência dual que dá, é a liga que mantém a gente se percebendo como aquilo que a gente chama de eu, não saber o que é, né? Eu, um ser separado da experiência. E que parece que não muda, que parece que, né, tá sempre presente ali, uma coisa que outras tradições vão chamar de alma, que segue, que vai não sei o que, vai se melhorar, e vai encontrar não sei o que, e vai até encontrar com Deus. Bom, enfim. Bom, aí, então o espaço da consciência não é outro senão o substrato. Então, o espaço da consciência, dentro do contexto da mente comum, é apenas o espaço da base da mente comum, o substrato. Não tendo se fixado a todas essas sensações, quando você está lá, né? Agora, buscando tomar a mente como caminho, ou vendo tudo surgindo, né? Sensações agradáveis, desagradáveis, tudo que acontecer, todas as experiências, pensamentos. Então, não tendo se fixado a todas essas sensações agradáveis, desagradáveis, e, portanto, não as revitalizando, não dando a elas mais substância e poder, você apenas permite que surjam, se desenrolem e se dissolvam por conta própria. E então, elas desaparecem, retornando para o espaço da mente, que é o espaço da mente, que é o próprio substrato. Portanto, sejam quais forem as aparências específicas que surgirem para nós na nossa prática, elas são consideradas apenas aparências. Elas perderam o seu poder e você assumiu o controle. No caso, a consciência clara não se funde com essas aparências. Nesse sentido que ele está dizendo, você assumiu o controle. Essa consciência não se funde, não se deixa arrastar, não se identifica com as aparências. Você reconquistou o seu direito inato, por assim dizer, como um rei ausente que finalmente retornou e retomou o seu próprio território, que antes estava perdido e havia sido arrastado por todas essas fixações. Depois a gente vai ter as instruções de apontamento para ver que essa própria consciência, ela é vazia e luminosa. Ela não tem existência inerente. Ela é vazia e luminosa. Essa é a natureza última da consciência. Vacuidade e luminosidade. A gente não vai encontrar um alguém final em algum lugar. A gente vai encontrar espaço vazio, luminoso. Ou uma luminosidade vazia. Então, geralmente no budismo, a autoapreensão, a autofixação, né, essa coisa que a gente pode resumir por esse termo eu nosso, eu dos outros, eu das coisas, né? Self, a existência inerente, né? Então, geralmente no budismo, a autoapreensão, a autofixação está associada à nossa relação com os skandhas, os 5 agregados psicofísicos compreendidos por corpo, sensações, reconhecimento, que é a nossa operação da percepção, fatores formativos, no caso fatores mentais, e os 6 tipos de consciência. Porque nesse nível que a gente está aprisionado, nós estamos operando apenas com as consciências dos 5 sentidos físicos e a consciência mental. A gente não está operando com a consciência substrata e nem com a consciência última. Nós estamos presos nesse senso de eu. Então, aqui tem a operação, as 6 consciências. Né? Então, enquanto a autoapreensão domina as nossas vidas, disse que esses 5 agregados são firmemente mantidos. Corpo, quando a gente está reificando a nossa experiência, se identificando com o corpo, com as sensações, com a nossa percepção, nossa apreensão, nosso reconhecimento das coisas, com os fatores com o que surge na nossa mente e com essa consciência, a gente perceber que tem uma consciência especial aqui, né, reificando ela, separada da experiência. Então a gente está, enquanto eles estiverem, a autoapreensão domina as nossas vidas, disse que esses 5 agregados são firmemente mantidos. Por quê? Porque quando observamos os nossos corpos e os dos outros, pensamos, meu corpo. Aí a gente olha para outra pessoa, não é o meu corpo. Meu corpo está aqui. Né? Sensações dão origem a minhas sensações, e assim por diante.
Eles não são nada mais, esses 5 skandhas, não são nada mais do que fenômenos surgindo no espaço da mente. Por isso que no Sutra do Coração, a primeira instrução, quem já viu o Sutra do Coração, a primeira instrução do Bodhisattva, né, Shariputra perguntando para o Bodhisattva Avalokitesvara, o que ele devia fazer para acessar a perfeição da sabedoria. Ele disse, a primeira coisa que você tem que fazer é ver a vacuidade dos 5 skandhas. Forma é vazio, forma, corpo é vazio, vazio é corpo. Corpo nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que corpo. Sensações são vazio, vazio é sensação. Sensação nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que sensação. Percepção é vazio, vazio é percepção. Percepção nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que percepção. Formação mental é vazio, vazio é formação mental. Formação mental nada mais é do que vazio. Estou falando isso porque essa é a instrução primeira do Sutra do Coração. Consciência é vazio, vazio é consciência. Consciência nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que consciência. Quando a gente primeiro vê isso, tanto na prática também de Vajrasattva, Vajrasattva vai descer o néctar da sabedoria, da perfeição da sabedoria sobre nós aqui. A gente vai estar purificando 5 skandhas primeiro, para depois a gente olhar, aí quando a gente purifica, a gente vê a vacuidade do nosso corpo, das nossas sensações, purifica, né, a reificação, corpo, sensações, percepções, formação mental e consciência, aí Vajrasattva está no nosso coração, porque está na nossa experiência. A sabedoria do Vajrasattva vai estar na nossa experiência. E com essa sabedoria a gente olha ao redor e vê a natureza vazia e luminosa de todas as experiências. Então essa é a prática do Vajrasattva, é ver a natureza vazia e luminosa de todas as experiências. Primeiro tem que começar por onde? Por essa sensação de eu, que reifica, que mantém a gente aprisionado nessa visão limitada de nós mesmos. E aí limitamos o nosso mundo também. Entendeu? Então é bem legal, assim, né? Então essa é a prática que a gente vai fazer. Essa prática, simples prática de tomar a mente como caminho vai resultar nisso também. Porque a gente vai... Primeiro a gente já viu que entre corpo, fala e mente, qual era o primordial? Era a mente. E a gente já procurou pela mente, viu que ela não está em lugar nenhum. Ela é vazia de localização, origem e destino. Então, agora a gente senta e vê todo o movimento como aparências que são. Essa vai ser a prática. E com essa simples prática a gente realmente purifica a nossa mente grosseira. E se a gente aí segue com a prática de Vipassana, a gente atravessa ainda a dualidade que ainda resta do espaço da consciência, e aí a gente acessa o Rigpa. E aí a prática vai ser sustentar o reconhecimento de Rigpa. E aí vai ser o caminho todo até a gente atingir a liberação completa, né? Se torna um vidyada, porque a gente tem experiência direta, mas aí a gente vai sustentar o reconhecimento, né? Então, legal, né? Então, vamos lá ver o restinho do comentário aqui. Flori, Oi? a gente não precisa Eita, chamar só um de. minuto. Ah, Sim, só um minutinho, porque eu estava aqui acessando. Oi. a gente não precisa chamar de eu, porque normalmente esse vocábulo está muito ligado a identidades reificadoras, né? Mas nós temos uma experiência nesse momento em que ela transcende esse eu reificador. Porque você fala assim, você alcançará rico. Normalmente, quando você fala É, você, a aí, referência é eu, né? Porque você não, fala não, não, você. não, não. O Lama já explicou isso anteriormente. Ele diz isso. Quando a gente tem vários níveis, quando a gente está entrando nessa prática profunda, quando você fala, você tem que ver qual o referente da palavra que você está usando para dizer esse você. Esse você aí, quando a gente fala que quando você dissolve, né? Você olha a vacuidade do corpo, das sensações, né? Esse reconhecimento já não é mais esse eu. Agora é a consciência substrato, é uma consciência mais profunda que está reconhecendo. Não é essa consciência comum que a gente está agora. Nessa consciência comum, a gente tá reificando isso. Se vê Aí, é uma boa questão. Então, como eu sei, em um determinado momento, se ali é a consciência substrato ou se ali é a pronto. mente Aí, comum? está dito também no texto. Você vai ter que estar fazendo uma prática junto com um mestre que trilhou esse caminho e que vai poder olhar, conversando com você diretamente, olhar a sua mente e vai poder te dizer isso. Te olhar e Flori, te mas não é ajudar. possível. Quer dizer, não é possível que eu tenha que Se arranjar de você, fora se você alguém para me tiver, falar. se você tiver dúvida, se você não reconhecer, então se você tiver dúvida, se você está fazendo a prática corretamente, você não vai ter dúvida. Esse é o ponto. Não, mas, por exemplo, tem umas coisas que eu não tenho dúvida. Por exemplo, que eu me chamo de Roberto é um referente, não tenho a menor dúvida. Entendeu? Quando a Fátima aqui chama Roberto, eu falo, já teve algum problema. Porque ela fala Beto, Beto, aí tá bom, entendeu? O referente muda, mas
Entendeu? Sou eu, mas isso é circunstancial. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é um ponto, né? Então, agora, você vai falar, o que que eu tenho certeza? É que quando eu estou em vigília e quando eu estou sonhando, eu tenho aparências. Na vigília, as aparências parecem bem separadas de mim. No sonho já não sei, porque acontece o negócio, eu também só faço a reflexão depois que eu acordo, entendeu? Mas é uma coisa meio misturada, tá? Tô lá, eu tenho emoções, então eu tenho experiência disso. E vou indo no sonho. Aí depois eu acordo, eu falo, eu penso, né? Caramba, eu estava lá. Eu estava no sentido de, entendeu? Eu estava. Porque eu sempre tenho um pouco dessa dúvida de que, porque se a gente pegar pelo pé da letra, e que não é, parece um pouco de niilismo, né? Porque você chega e fala, olha, é porque é possível uma experiência não autocentrada. Isso eu não tenho totalmente, mas tem um cheiro, né? De que é possível uma experiência não autocentrada. Aí eu falo, poxa, mas se é possível não autocentrada, em tese eu poderia estar tendo ela agora. Ah, sim. Você olha as coisas já não tão reificando, falando, pô, é como se eu estivesse na peça de teatro, eu sou um papel. As pessoas esperam que eu tenha um determinado desempenho no papel, né? Se a gente vai Hamlet, começa a falar o discurso do Romeu, ninguém vai entender nada, vai dar uma confusão. A gente é esperado de agir de uma determinada maneira. Eu também, né? A gente vive assim. Entendeu? Porque às vezes eu fico falando, uma coisa que eu fico assim será que eu estou entendendo? Entendeu? Sabe aquela coisa eu gosto muito que você também tem um pouco isso. Você fala, eu queria, você está sempre querendo dar Mas eu entender acho, um mas pouco. agora, eu acho que aqui agora a gente não vai avançar muito se a gente seguir debatendo isso, Não, porque sim. Mas a você gente, entendeu a dúvida? talvez eu não tenha nem Mais compreendido ou menos, né? exatamente a sua dúvida, certo? Não consigo compreender É. exatamente. Mas eu acho assim, o caminho todo está sendo traçado em relação, o caminho, a confiança no processo vai vir através da prática. Se a gente não está praticando, a gente não vai conseguir acessar o que está sendo aberto para nós. Principalmente agora, quando a gente for olhar o que vem a seguir, que vai ser os 4 tipos, se a gente não estiver praticando, aquilo não é a nossa experiência. Então vai estar difícil a Mas, gente Flori, acessar. se Entende? a gente, Então a gente se a precisa gente se usar abrir lato, para a experiência. Para a hein? experiência. Mas se a gente achar lato sensu prática, uma observação do mundo interno é um tipo de prática, né? Você pode ter uma prática formal de você ficar em retiro, sem contato com outros humanos e tal, só quieto. E você pode também estar no cotidiano, sempre tendo um pouco no seu subconsciente de, pô, estou nessa peça, o que que vai aparência vai? O que que eu vou encontrar no Sim, carro? a gente tá convidado a olhar, né? A E a tá com gente esse ser menos permanente isso. arrastado, né? Isso, A gente isso. ser menos arrastado pelas aparências é uma coisa que a gente pode fazer até, Isso. porque num dia que a gente enfrentar a própria morte, eu tenho indícios até fortes de que não acaba a experiência consciente. Ao não acabar com a experiência consciente, eu não vou ter mais o corpo para de refúgio. Não vou. Eu já contei uma vez para vocês, eu acho, que teve um sonho uma vez que eu estava passando mal. Eu contei aqui, alguém já Contou, ouviu? contou. E aí eu acordei, deu um alívio, porque eu não estava nem taquicárdico, entendeu? Eu falei, nossa, eu mudei de bardo, resolveu o meu problema. Me deu um alívio, mas na morte a gente não vai ter isso, né? Então a gente pode se encalacrar. Tá bom, Pronto. valeu, O obrigado, convite é a retomar. gente, é a gente realmente praticar e a partir da prática a gente Sim, vai tendo sim, as dúvidas. E sim. aí a gente vai precisar realmente de um guia que vai nos ajudar nesse processo. Um guia que trilhou esse caminho. Não é um guia que conheça, que Mas, trilhou o Flori, caminho, quando a para nos gente ajudar de morrer, fato. entendeu? A gente pode ter dificuldade, entendeu? Já pensou, às vezes eu Mas, morri. Roberto, a gente pode morrer amanhã. Eu Vai sei. morrer qualquer mente que a gente tiver. E aí Eu pronto. sei. Pronto. Mas Então a gente já então eu precisava ter uma maneira em que eu conseguisse cada vez mais ser menos autocentrado, entendeu? A partir de reza hoje, para Guru Rinpoche, reza para Guru Rinpoche. Pra mas quando... aí que o Rick Ah, puxa para pronto. mim, entendeu? É que nem Jesus, entendeu? É um nome, entendeu? Não, ó, vê, tá ótimo. Eu posso aspirar, entendeu? Essas suas. Cada vez ser menos arrastado. Eu acho que isso, no meu Pronto. caso, funciona mais como A bote. prática dele é essa. A prática, a chave que ele está dando é essa. Você para e olha, vê olhe para a mente, vê a natureza da experiência que está surgindo na mente como ela é. A prática é essa. Então a gente. Eu acho Agora, se você ótimo, quer, né? você então começa a fazer prática. Intensifica a tua prática de meditação. Intensifica. Faça um Sim, sim. retiro. Aí, esse é o caminho. Mas eu, É pelo o menos, caminho vou que num não quer outro rezar para Guru caminho, Rinpoche. pelo menos. É, Eu acho que
eu acho que eu não tenho capacidade de sair do mundo e ficar. Isso é um problema meu. Eu acho que eu É, teria ótimo se eu tivesse. Mas pronto. isso significa que eu posso fazer nada? Não! Eu É. posso usar a minha vida como laboratório. Sim, sim, E eu estou sim, sim, sendo com arrastado um certeza. pouco mais nisso, Então, pronto, a gente. gente faz isso, a gente vai fazendo, A usando gente todos os vai, caminhos. exato, a A gente gente vai vai conforme a rezando um gente pouco, a pode. gente vai meditando um pouco, a gente vai estudando um pouco, como diz Lama Santa. A gente vai fazendo um pouco de tudo e vamos ver o que que nosso Sim, karma vai sim. nos Porque o apresentar. resultado final é o seguinte: é a consciência autocognoscente. Esse é o resultado final. Olha, se não for isso, eu acho uma boa hipótese, entendeu? Então, Ótimo. Vamos seguir aqui com o Lama momento, agora. de maneira que a gente vai, cada um vai ter um pouquinho diferente do outro. Mas valeu. Isso. A gente aqui. Mas é isso, a gente tem que buscar aquilo que tá. O nosso coração tá sendo tocado. Uns vão buscar as práticas mais devocionais, que é aquilo que toca a pessoa, isso é muito favorável para a pessoa. Outros vão buscar práticas meditativas, silêncio, como o Lama Alam, por exemplo, o silêncio. Outros vão buscar uma ação, uma visão, buscar penetrar uma visão clara e olhar e se jogar na experiência, olhando e vendo e experimentando e indo para a experiência. Assim. Então, como o Lama Santa anda um pouco assim. Então, é isso aí. Mas tem várias abordagens, vários caminhos. A gente tem que tomar a decisão e fazer o processo, né? Fazer o processo acontecer, né? Encontrar o nosso caminho e fazer ele acontecer, de fato, né? Mas cada um vai ter o seu caminho. Os caminhos são vários, diferentes. Então, né? Aqui nós estamos sendo apresentados a um caminho, então tem vários caminhos. Então, a gente vai ver aquele que faz sentido para nós, né? Podemos voltar lá, então? Então, vamos cá. Então o Lama está dizendo. Então, geralmente, ele vai dizendo. Então a gente está preso, né? Quando ele diz, só para pegar aqui a raciocínio. Enquanto a autoapreensão domina as nossas vidas, disse que esses 5 agregados são firmemente mantidos. Por quê? Porque quando observamos nossos corpos e os dos outros, pensamos, meu corpo não é meu corpo, né? É o corpo do outro. Sensações dão origem a minhas sensações e assim por diante. Eles não são nada mais do que fenômenos surgindo no espaço da sua mente. Eles não são nada mais do que fenômenos surgindo no espaço da nossa mente. Isso aqui é uma afirmação profunda, que a gente precisa olhar. Lembra que o convite é para que a gente olhe, não é para que a gente aceite, é que a gente olhe. Enquanto a gente não olhar diretamente, a gente tem a sensação de que tem o meu corpo e o corpo do outro é diferente do nosso, claramente, nitidamente. No entanto, por serem então eles não eles na verdade o que os contemplativos estão dizendo para nós é que eles não são nada mais do que fenômenos surgindo no espaço da mente. No entanto, por serem firmemente mantidos, porque a gente está sempre nessa coisa, minhas sensações, meus reconhecimentos, meus pensamentos, surge uma abundância de fatores e processos mentais. Então surge a própria consciência, minha consciência. Aí pronto, a gente se agarra aos 5, esses fatores que fecham essa experiência de um ser, né? Independente e sólido. Né? Então surge a própria consciência. Aí eles, como esses agregados são firmemente mantidos, eles podem e de fato nos brutalizam. Brutalizam no sentido de nos deixam grosseiros, né? A gente tem essa experiência grosseira e a gente não estamos com essa visão e a gente vai ter as consequências dessa visão kármica agora. Então a gente vai experimentar o sofrimento associado à nossa visão. A gente não vai ter o sofrimento que a gente tem agora se a gente tiver uma outra visão. A visão de um Buda, ele vai experimentar tudo como aparências inseparáveis da própria consciência. Então, ele vai ter uma experiência diferente da nossa. Mas para a gente ter a experiência igual de um Buda, a gente tem que estar com a mesma realização, a mesma posição de reconhecimento que um ser, né, realizado teria. Né? Então, no nosso... Florinha, só Oi, uma coisa assim, bem rapidinho. sim. É mais ou menos a sensação, eu acho que a gente tem quando a gente tem um pesadelo, assim, e aí a gente acorda e, Como o Roberto falou ah, agora. Roberto falou que agora. bom que era Experiência dele. sonho, né? É, Que bom que era sonho. isso. Ah, então Ah, o Buda eu ele acho, dizia, uau, o Buda ele olhou isso assim, isso é um sonho, né? A realidade é como um sonho, é como um eco, é como um arco-íris, é como uma bolha, as analogias para aí representar a dá um baita natureza. alívio, né? Não só um alívio, mas e você o que vai fazer? Você vai olhar e vai ajudar as pessoas a olhar, a reconhecer. É isso que um Buda vai fazer, porque ele vai ver que a realidade, na verdade, é inseparável da mente dele. Então, nosso texto está nos direcionando para o agregado central, a mente. Porque nós vamos tomar a mente como caminho.
Nós não vamos tomar, nessa abordagem, o corpo, as sensações, a gente vai tomar a mente como caminho. Certo? Essa aqui é a prática que o John Limpa está nos apresentando nesse caminho aqui. Então, estamos aprendendo como estar vividamente conscientes dela, ao invés de mantê-la com firmeza. A gente não está reificando a mente, a gente vai estar consciente, né? Não tá repousando na quietude da consciência e meio os movimentos da mente, né? Mas a gente não há afastamento da mente nesse caminho e respondemos sem repressão ou negação. Então a gente está presente ali sem repressão ou negação e sem afastamento da mente. Porque é um caminho muito difícil para nós, assim, porque agora nós estamos completamente arrastados pelos conteúdos da nossa mente. Completamente. Então, é simples, mas não é fácil. Então, ao invés disso, estamos claramente conscientes do que quer que surja. Na prática que a gente está fazendo aqui, nesse caminho, em vez da gente a gente não vai estar se afastando, nem respondendo com repressão, nem negação. Ao invés disso, estamos claramente conscientes do que quer que surja. Não estamos nos fixando. Estamos apenas conscientes, notando claramente o que está surgindo. Apenas o suficiente para não se deixar arrastar. Mas a gente não está se afastando, não está negando, não está, né, reprimindo. Portanto, esses processos perdem a capacidade de nos causar dano. Porque a gente não vai mais estar reificando, nem se fixando. Eles vão se apresentar como eles são, aparências. Portanto, esses processos perdem a capacidade de nos causar dano. Atingindo o shamatha, podemos permanecer nesse estado. Atingimos o equilíbrio. Isso é uma certa sanidade, não é a lucidez completa, é sanidade. Estamos emocionalmente equilibrados, cognitivamente equilibrados, não é a lucidez completa. E a nossa atenção está equilibrada. Agora temos uma mente que é funcional e está pronta para fazer o que desejarmos. Tem uma brinca, né? Agora a gente tem um sistema operacional novo, 2.0, com atingimento de shamatha. Além disso, já que as aflições foram atenuadas, não há mais solo fértil para que essas aflições continuem se proliferando, né? Tchau, Cris, querida. Até breve. Então, além disso, como elas foram atenuadas, então não tem mais solo para que as aflições. Então a gente está com a mente calma. É com essa mente que a gente vai, então, fazer as práticas de Vipassana para ser mais efetivo, né, no caminho aqui que o do John Limpa está nos apresentando. Um dos pequenos dividendos que a gente vai ter é a bem-aventurança. Experimentamos uma sensação de bem-aventurança e alegria quando a gente atinge shamatha, que é quieta e serena. A alegria de shamatha. Quando você realmente atinge shamatha, ocorre um refinamento radical ou uma sintonização de todas as suas energias vitais. Considere isso como uma reforma extrema do corpo e da mente. Você pode preferir pensar assim, que é uma reforma do corpo e da mente. É como Lama diz, é uma mente 2.0, ele mudou. As energias estão mais equilibradas agora. Nesse momento ocorre, naquela figurinha de shamatha, é como se você tem uma flexibilidade de corpo e da mente. O corpo também está mais flexível. Você tem uma outra experiência. A gente não tem nem como descrever aqui, né? Porque a gente não está tendo essa experiência aqui, né? Então, considere isso como uma reforma extrema do corpo e da mente, se preferir. Nesse momento, ocorre uma fase temporária e transitória de êxtase, durante a qual você pode fazer pouco mais do que simplesmente seguir o fluxo. Vai acontecer, né, a bem-aventurança, a luminosidade, um êxtase, assim, né? Uma fase temporária e transitória. Então, isso diminui, é superado, e o que permanece como uma radiação de fundo do Big Bang de shamatha é uma sensação radiante, penetrante e calma de serenidade e alegria, que é muito maleável. Então, essa mais ou menos vai ter essa, né, mas depois isso se acalma, assim, e a gente vai experimentar essa sensação radiante, penetrante, calma, de serenidade, alegria, que é muito maleável. É maleável no sentido de que você não está tão dominado pela bem-aventurança ao ponto de não sentir compaixão e bondade amorosa. Porque isso, na verdade, vai aflorar, né? Isso se torna o seu novo estado de base, sua nova base para subir às alturas das práticas autênticas
de Vipassana e do Dzogchen. Até porque a gente não está praticando Shamatha aqui por Shamatha. A gente está praticando Shamatha como um caminho para a lucidez. A gente, com todas as nossas aspirações, com o Guru Yoga, então com isso. Então você também pode ter uma sensação extraordinária de bem-aventurança, clareza e ausência de conceitos, que são a experiência de, né, da própria, também da própria consciência substrato, né, ele diz. Também pode ter visões de deuses e demônios e um pequeno grau de percepção extrasensorial pode surgir. Os canais e elementos funcionam de forma diferente para cada pessoa. Portanto, aqueles com predominância dos elementos, de novo aqui a história dos elementos, né, terra e ar, normalmente não têm experiência de percepção extrasensorial ou visionárias. Principalmente as pessoas com elementos fogo e água proeminentes experimentam percepção extrasensorial e visões. Mais à frente, quando ele estiver falando, mais à frente ele vai falar um pouquinho dos CIDs, assim. Porque como é que isso pode acontecer apenas com ainda você não tendo uma lucidez completa com Shamatha? Ele diz porque também tem uma... Quando você está repousando a consciência substrato, está muito próximo, ele diz uma separação sutil da consciência primordial. Então, glimpse da consciência primordial, você começa a acessar, aí começa a surgir esse tipo de CIDs, né? Mais à frente ele vai explicar. Então, essas sensações surgem diretamente como um indivíduo, como um dividendo de Shamatha. Ele vai falar, né? Essas bem-aventuranças, e também visões ou experiências de percepção extrasensorial e visionárias. Aí ele diz... Eles surgem como um dividendo de Shamatha. São extraordinárias, fora do comum, por não serem guiadas por estímulos. Elas resultam do equilíbrio mental que você atingiu. O fato de que percepções extrasensoriais e experiências visionárias sejam, em geral, percebidas por aqueles com constituição dos elementos fogo e água, não significa que, se você tiver predominância de elemento terra e ar e espaço, não poderá desenvolver percepção extrasensorial. O que significa que para as pessoas com predominância dos outros constituintes psicofísicos, isso fluirá diretamente da sua prática. Vai ser mais natural surgir esse tipo de coisa. Mas pessoas com predominância terra, ar e espaço, mesmo após terem atingido o Shamatha, ainda precisarão fazer um pouco de trabalho extra para desenvolver essas habilidades, se assim quiserem, né? Não vai ser assim mais natural e espontânea se ela tiver essas outras duas constituições, né? Quando eu estava em retiro, aí ele vai falar aquelas perguntas que ele fez para o mestre dele, que até a gente se referiu aqui um pouco. Quando eu estava em retiro solitário de 6 meses, focando essa prática da essência Vajra, eu ocasionalmente percorria cerca de 16 quilômetros, dirigindo para chegar ao telefone mais próximo e falar com o meu mestre, o Gyatro Rinpoche, quando questões surgiam. Então ele estava em retiro lá e ele precisava... um lugar mais isolado, ele precisava, naquele tempo não tinha celular, provavelmente, então ele tinha que andar 16 quilômetros para falar com o Gyatro Rinpoche. Então ele fez alguns comentários que podem ser pertinentes para você em algum momento, se você estiver cultivando essa prática, né? Um deles foi: Alan, quando você medita, está praticando com muito desejo. Quando estiver praticando, não deseje absolutamente nada, apenas faça a prática, sem esperanças e sem medos. Aí eu respondi, né? Bem, Rinpoche, toda a questão de bodhicitta, de renúncia, é desenvolver esse forte anseio, esse profundo anseio de atingir a iluminação. E Shamatha é um dos ingredientes críticos. Tenho praticado o Dharma há mais de 25 anos, na época quando ele fez essa pergunta, né? Desenvolvendo esse anseio, essa aspiração de bodhicitta, né? E agora você me diz para esquecer isso? Todas aquelas preces de súplica, conceda-me bênçãos para que eu possa atingir isso e aquilo, são expressões, tudo isso é expressão de desejo. Então, se eu devo praticar sem desejo, qual é o sentido de todas essas aspirações, incluindo a própria bodhicitta, aspiração de bodhicitta? Aí ele respondeu: entre as sessões, traga à mente todas as aspirações e preces que quiser. Mas, quando estiver praticando, no caso esse caminho de Shamatha, apenas faça a prática. Então, aí seria um estágio onde a gente já tem essa maturidade, da gente prescindir de outras práticas que podem estar nos ajudando no caminho e a gente focar com Shamatha. Mas no momento que eu estiver focando Shamatha, eu faço só aquilo, solto. Tem que praticar sem esperança e sem medos. Sem reificação, sem distração. E aí, entre sessões, Guru Yoga,
por reposter, mas na hora que aí eu sento para praticar shamatha, aí é só shamatha. Aí eu solto e repouso na quietude da consciência em meus movimentos da mente. Sem desejos, sem expectativas, sem querer aperfeiçoar, melhorar, sem querer estar se medindo, né? Então, aí a própria prática vai ser o processo. E aí você simplesmente solta e pratica. Aí o Rinpoche respondeu: entre as sessões, traga à mente todas as aspirações e preces que quiser. Mas quando estiver praticando, apenas faça a prática. Outro ponto foi, ele disse: Alan, assegure-se de que esteja praticando mesmo quando estiver deitado. O Lama costuma fazer muito essa prática deitado, né? Ele é um dos adeptos, assim, pela constituição dele, né? Deve ser fogo, ar. Então ele gosta de praticar em Shavasana também, né? E ele diz: Alan, quando você estiver praticando, assegure-se que esteja praticando mesmo quando estiver deitado. Esse é um conselho maravilhoso, já que o corpo pode ficar bem dolorido por permanecer sentado em meditação durante muitas horas a cada dia. E também porque a gente pode adormecer, no adormecimento a gente pode continuar praticando, no momento de qualquer doença a gente pode continuar praticando, né? Deitado mesmo. Um terceiro comentário feito por ele foi quintessencial. Alan, quando estiver fazendo esta prática corretamente, sem fixações, mesmo que 1000 maras surjam para atacá-lo, visões que você possa ter, seja o que for, eles não poderão lhe causar nenhum mal, se você não se fixar. E mesmo que 1000 Budas surjam para você, eles não poderão lhe fazer bem algum. Eles não precisam fazer nada. Você não precisa de nada dessas milhares de imagens de Budas. Apenas continue praticando. Ele já alertou ele. Qualquer coisa que surgir, simplesmente reconheça como eles são. Aparências. Então, o que quer que surja, apenas continue praticando como antes. Então é isso. Aí a gente terminou essa primeira abordagem aí da prática, né? Que ele deu uma visão geral, assim, primeiro deu o método das 3 semanas, para a gente fazer uma avaliação. Aí, vendo que a gente não atingiu shamatha e nem muito menos, né, Rigpa, aí então ele diz: então vamos tomar a mente como caminho. Reconhece, relaxa, reconhece a quietude da consciência, os movimentos da mente, claramente essas duas experiências, e aí repousa na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Cultiva a atenção plena unifocada, que é a primeira prática, que ele vai aí tratar no próximo capítulo, assim, ele vai aí falar para quem está praticando o que vai acontecer, assim, né? E aí depois ele vai falar, então, o que vem a seguir, se a gente continuar praticando, o que vem a seguir, o que vai a seguir. Não de uma forma teórica, ele vai falar para quem está praticando. Como se a gente estivesse do lado dele ali, ele está, reconheceu a quietude da consciência e movimento da mente, tá, então repousa na quietude da consciência e meu movimento da mente. Aí agora ele vai falar como se a gente estivesse ali praticando e ele dando a instrução, né? E aí você vai realizar tal coisa, vai chegar no tal ponto. E aí, então, a gente vai agora ver com uma informação, porque a gente não está, de fato, cultivando essas práticas agora, né? Nesse momento. Talvez, né? Não sei. A condição de vocês aí, como é que está a prática de cada um, né? Mas aí a gente vai ter uma noção aí da culminância desse processo, né? Que é repousar na consciência substrato, né? A culminância de repousar na consciência substrato. E chegar nesse ponto que ele falou agora aqui, né? Repousar com essas qualidades, com essa mente flexível, com esse calor, com essa serenidade, com essa calma aí que a gente vai experimentar. Então é isso, queridos. Estamos indo. Já já a gente termina essa fase 1 e aí a gente vai ver o que vai fazer. Deixa a gente chegar devagarzinho. Enquanto isso, a gente vai aproveitar esses ensinamentos que o Lama está trazendo para nós, das 6 consciências, 6 inteligências, né? E a gente vai ver o que a gente vai ganhando aí de insight também para a nossa prática e ver o que vem a seguir. Enquanto isso também, quem tiver se inscrito para o treinamento com o Eric, eu digo, vale muito a pena para o nosso caminho. Porque Eric é a tradição do Mahamudra. Mahamudra e Dzogchen são 2 tradições que estão sempre
juntos. Assim, os mestres juntos são sempre mestres que têm Nyingma e Kagyu, estão sempre juntos, assim, tradição Mahamudra e Dzogchen. Tem sempre o mestre que estão integrando Mahamudra e Dzogchen. O Eric é um mestre que tem uma preciosidade para nos oferecer. Uma preciosidade de... Isso que talvez, Roberto, tu tá querendo, uma coisa... Se agarra no Eric! Se agarra no Eric! Entendeu? Se agarra, não perde essa oportunidade. Ele vai agora reeditar o programa que ele deu em 2 anos. Agora ele vai condensar em 1 ano só. Se agarra, se agarra, se agarra. Certo? Então vai nos ajudar. Tem, assim, sido muito precioso, assim. Então, oi, Ana ou Paulo. Ô, Flori, a gente se inscreveu assim. Foi meio porque você arrastou mesmo a gente, sabe? Ó, Arrastou. meu carro, meu Aí, Deus do céu. um bom carro. Mas me diga uma coisa, eu não prestei atenção, Paulo, eu não cheguei a ver. Vai começar quando, você sabe? A Tem gente as já fez datas. Tem as tudo. datas no. Eu vou te mandar. Eu não tenho aqui. Mas é agora em agosto. 16, 17 de agosto. Final de semana de. Ah, eu anotei aqui, peraí, na minha agenda. Deixa eu pegar aqui. Porque eu não tô com a. Tô longe aqui do meu. Não quero levantar aqui. Só um minutinho. Agosto, exatamente. 16, 17 e 18. É o primeiro final de semana. Ah, tá. Não é todo domingo, não, né? Não, O é assim, ó. 16. É assim. Eu vou mandar o calendário. Eu acho que a G vai mandar pra vocês. Isso pra mim, mas eu posso já mandar pra você, Ana. Tá, São 8 encontros. Mês sim, mês não. Mês sim, mês não. Mês sim, mês não. São 8 encontros ao tá. final. Certo? Beleza. E é sempre um fim de semana. Normalmente assim, é só um turno. É de manhã. Normalmente é um turno só, é pela manhã. Porque o período solar da Dinamarca começa cedinho, tipo assim, 5 ou 6 horas, dependendo do fuso horário que estiver sendo praticado, começa de 5 ou 6. Mas fica gravado. Se você estiver dormindo nesse horário, né? Você assiste depois. Certo? Fica tudo gravado. A Beleza. G traduz tudo. E ele é muito sintético, assim. Ele não é o blá 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 blá. Ele é aquele que aponta a essência. E ele consegue lidar com essa nossa mente. Ele é um ocidental, né? Mas ele é maravilhoso, assim. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Para dar essa. Você não quer aquilo que ajuda, aquela coisa mais rápida. É a essência, assim. Ele traz isso. Então, o Marcelo tá aí, né, Marcelo? Para não. E a TT também. A TT Eu também fiz o a ano TT não tá 1. fazendo, não. Você fez o ano 1? Ah, Eu fiz ficou, o né? ano 1. Ah. É Mas que no fundo, a síntese é soltar. Eu, pelo menos, se eu pudesse falar em uma palavra, quer dizer, a ideia é não ser arrastado. A gente mas é não é só arrastado, isso, né? é. Não é só isso, né? Tem Não, todo um não é só processo. isso. Também em uma frase eu não vou poder falar É, sobre um ano, né? é, Mas no fundo, assim, do ponto de vista prático, gente, se a gente for menos arrastado pelas aparências, já melhora. Se a gente for zero arrastado pelas aparências, a gente é um Buda, que não é fácil. Mas a gente ser menos arrastado. E qual é uma maneira que a gente tem para ser menos arrastado? Soltando. Que nem ele fazia com uma coisa e um soltava, né? lenço, Quer dizer, assim. É, tá Aí bem. você, aí você pode usar a respiração, um monte de método, cada um usa um método Aham. de, já tem 2.600 anos de prática, algum pode ter mais conexão com um tipo de método ou outro. Mas no fundo, é ser menos arrastado pelas coisas que nos aparecem, tanto no sonho como na vigília. Eu Exatamente. estou convencido disso, isso Uma realmente é uma maravilha. coisa, Isso já é uma coisa mas boa, com uma coisa ser certeza. convencido não quer dizer. Olha, eu sempre acho que um bom mapa é útil. Eu acho. Aí você vai falar, mas você está com o mapa, eu estou aqui no Rio, eu estou com o mapa de Lisboa aqui no Rio, a utilidade vai ser zero. Agora, Exatamente. se eu Tem que, estiver em tem que Lisboa, ela fica percorrer o no... mapa, né? Tem que percorrer o mapa. É. O mapa é Pois importante, mas a é, gente tem é que que. Florir, a gente está imerso em território, não tem É, jeito, a é, gente está imerso em território. Os é, mapas ajudam para que é, você consiga ter uma maneira menos sofrida de atuar no território, né? é, Pelo é. menos sofrida, ou mais eficiente, aí você usa o adjetivo que você quiser. É. Mas Mas, é mas, isso. o, mas o ponto mesmo é isso. A gente tem que saber. A gente tem que gerar, na verdade, vai e volta lá para o comecinho. A gente tem que gerar renúncia e o espírito de Bodhicitta. Esse é o ponto. Mas renúncia é Renúncia soltar e ajuda, né? espírito de Bodhicitta. Se a gente não tiver isso, o caminho não se abre para nós. O É. caminho não se abre para nós. Não tem jeito. É isso que eu E um queria dia dizer. ela vai aparecer sem esforço, aí é a Mas a perfeição. gente tem um esforço para a gente chegar nesse No não início, esforço. sim, Tem um esforço, né? Se exatamente. a gente tem Exatamente. raiva e a gente É, acha que isso aqui movimenta o mundo, é, realmente é movimenta mesmo, e é. que não tem problema nenhum, não tá bom.
entendeu? Então, mas Não a faz. chave Eu é acho, essa, né? começa com renúncia e espírito de emergência. Então, esse é e a bodhicitta, né? Se não surgir, o caminho não se abre. A Mas você bodhicitta é está o próprio falando Eric, renúncia no né? sentido de um pouco Oi? de desapego, né? A Você está bodhicitta é o falando Só, um próprio Eric, renúncia. né? só um minutinho. Oi? Né? Oi? Dizendo que a bodhicitta é o próprio Eric, né? É, Ele é um coração, é, ele é uma coisa natural, flui, né? Emana. é. É uma coisa linda, ele emana. Que bodhicitta não é compaixão, ele diz. Não é compaixão é um Isso, aspecto da bodhicitta. Mas é. bodhicitta é a completa certeza de que não tem outra coisa a fazer a não ser se iluminar para o benefício. Não é só para você, é para o benefício de todos os seres. Esse é o ponto. É a certeza completa disso. Então, é isso. Mas tá bom, queridos. Vamos fazer nossa prece Bom, de conclusão aqui, de dedicação da nossa prática. E aspirar que a gente possa realmente receber as bênçãos desse caminho, né? De todos esses mestres que estão chegando para nós. Esses Lama Alan, Lama Santa, Entenzinho, o Eric. E que a gente possa, né, poder realmente receber essas bênçãos e praticar, né? Andar no território e realmente desfrutar disso nessa vida agora, né? Ou pelo menos que a gente possa trazer no nosso coração realmente essa confiança para que no momento, se a nossa morte ocorrer assim, sem a gente esperar, a gente possa ter uma conexão, uma ligação com esse caminho de alguma forma, assim, seguir com esse caminho, né? Que a gente possa lembrar da figura de, seja quem for, assim, que nos remeta a isso. Guru Rinpoche, Eric, Lama Santen, Tara, Guru Rinpoche, seja quem for, né? Prajaparamita, seja o que for. E a gente poder seguir esse processo, né? Não se perder de novo num sonho, não entrar num sonho alucinado da morte e aí a gente se perder. Tá bom, queridos? Vamos lá. Foi um desafio, mas estamos aí, né? Estamos aí. Vamos lá. Que os méritos, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanche pani Tobne pedra panje shen que gana ti balon trupai si pet soledro adro acho. Então a gente fica aqui hoje. Tá bom. Uma coisa boa, Roberto, é a gente estar na presença dos mestres, sabe? Se você puder estar aí pertinho da Dinamarca, perto aí de Lisboa, dá um pulo até lá. Eu tô querendo no próximo retiro final do Body Training, eu e Marcele, né, Marcele? Vamos lá, junto com ele. Poxa, já ter Tá na uma sanga que presença. a gente possa conversar também já é uma benção. Maravilhoso, com certeza. Mas encontrar um mestre interessante, assim. Porque a gente Não, com recebe as certeza. bênçãos de uma Não, mas energia a gente da também maior. tem acesso a ensinamentos. É. Uma coisa que eu acho preciosa é a Ação Eu Paramita, que vou tem os só estudos de parar aqui